Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Matos e estou de volta para darmos continuidade à nossa lição, a lição de número 7, que tem como assunto Ruth, uma mulher digna de confiança. Já falamos do capítulo de número 1, meditamos no capítulo 2, e hoje nós vamos estar encerrando a lição vendo o capítulo de número 3, mais propriamente os tópicos 2 e 3 da nossa lição, e assim vamos estar encerrando. Ruth era uma mulher trabalhadora, não comia o pão da preguiça. Ao chegar a Belém, não esperou que Noemi sugerisse algum trabalho para a sua manutenção. Ela tomou a iniciativa de procurar um serviço. Por direção de Deus, Ruth foi rebuscar espigas no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ao vê-la, Boaz perguntou ao chefe dos segadores quem era ela. O homem respondeu que era Ruth, a moça moabita que voltou com Noemi. Encantado com a beleza da moça e admirado por sua história, Boaz falou benignamente a Ruth e disse que tomara conhecimento de seu gesto amoroso para com Noemi. Foi amor à primeira vista. Ruth casa com Boaz. Boaz procedeu de acordo com a lei, e diante das testemunhas e dos anciãos, casou-se com Ruth e declarou: também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. O povo que compareceu à cerimônia ficou feliz com o casamento. Assim, ela, Ruth, entrou na genealogia de Jesus. A história deste relacionamento, do início deste relacionamento, Boaz olha Ruth, se admira dela, gosta dela, conhece Ruth, casa com Ruth. Houve uma cerimônia, um compromisso, e diante das testemunhas, Boaz assume esse compromisso. Mas todo este ritual, amados, tem um nome. Isto foi baseado em uma lei chamada Lei do Remidor. Dentre tantas leis judaicas, a Lei do Remidor talvez seja a mais bela e também a mais difícil de se entender, principalmente para nós que somos ocidentais. Mas começando pelo começo, remidor é o mesmo que redentor, libertador, resgatador. O desejo do homem judeu era ter uma grande prole, uma grande família, muitos filhos, que garantisse a perpetuação do seu nome no meio dos filhos de Israel. E para uma mulher judia, não ter filhos era desonroso. Para completar o desejo da família judaica, foi elaborada então uma lei que determinava que o homem casado tinha direito a ter um filho, uma descendência. A lei quase que era uma obrigação para a pessoa ter um filho. À primeira vista,
a gente entende isso como algo inacreditável. Afinal, não há lei humana que possa obrigar um casal a ter filhos, gerar filhos. Isso é com Deus. A gente sabe disso. Pois bem, sabendo que não se pode obrigar Deus a dar filhos a quem quer que seja, a lei do remidor dizia que se um homem morresse sem deixar filhos, então um de seus parentes mais próximos estaria obrigado a casar com a viúva. E o primeiro filho homem que nascesse do novo casal seria considerado, para todos os efeitos, filho do falecido. O parente que casasse com a viúva, então, era chamado de remidor. O remidor também ficava com as propriedades do falecido, mas somente para administrar. Porque um dia essas propriedades passariam para o descendente do falecido. Era uma legislação bem feita e que funcionava a contento. Todos achavam bom assim, eles entendiam dessa forma e gostavam dessa forma em que a lei era feita, era bolada. Foi assim, foi desta forma, desta maneira, que Boaz entrou na vida de Ruth e de Noemi. A gente sabe que nós vimos na nossa lição que Noemi, seu marido Elimeleque, seus filhos, saíram de Israel durante um período de fome, de seca, e foram morar em Moabe. Depois de algum tempo, Elimeleque, marido de Noemi, veio a falecer. E ela ficou com seus 2 filhos, Malom e Quilion, que casaram com as moabitas, Orfa e Ruth. Só que depois, já vimos também isso, ambos morreram e ficaram somente as viúvas, 3 viúvas. Nenhum deles deixou filhos a Noemi. Ou melhor, nenhum deles deixou filhos para Ruth e Orfa. E Noemi voltou para Israel. Na sua decisão, ela resolve despedir suas noras, para que voltassem à sua terra, ao seu povo, à casa de seus pais. Orfa chorou muito, mas foi embora para sua casa. Quem sabe ela pensou, é vida que segue, vamos para frente, vou embora do meu jeito, da minha maneira, vou dar continuidade à minha vida junto do meu povo, da minha família. E esse foi. Ruth, no entanto, não aceitou se separar da sogra e foi com Noemi de volta à terra de Israel. Naquele momento, a gente acredita que foi neste momento, nesta decisão, que Ruth fez a sua profissão de fé no Deus de Israel, no Deus poderoso, Deus único e verdadeiro, e decidiu então acompanhar Noemi. Naquele tempo, amados, não existia nenhuma proteção social para as viúvas e órfãos. Então Ruth saiu para trabalhar pelo sustento delas, cumprindo outra lei judaica. Outra lei. Esta outra lei judaica dizia que num campo, na hora da colheita, o que caísse no chão não podia ser juntado pelos segadores. Os trabalhadores estavam lá colhendo e aquilo que caísse eles tinham que deixar no chão, pois aquilo que tinha caído, que estava no chão, serviria de sustento para as viúvas, para os órfãos e também para os estrangeiros.
Ruth foi colher espigas nos campos de Boaz. Ela não sabia que ele era parente de Malom e que, portanto, seria um possível remidor dela. Boaz, por sua vez, achou Ruth muito interessante. Gostou dela, sem também saber que aquela jovem bonita que ali se encontrava, colhendo as espigas que caíam pelo chão, era justamente Ruth. Ruth, que era justamente a pessoa que tinha vindo de Moabe junto com Noemi. Então, tudo deu certo. Boaz remiu Ruth, se casou com ela, cuidou da velhice de Noemi, e desse relacionamento de Boaz com Ruth nasceu um filho, um menino chamado Obed. Ruth e Raabe, queridos, são as únicas estrangeiras que têm o privilégio de ter seus filhos na genealogia de Jesus. Obed, o filho de Ruth com Boaz, mas oficialmente filho de seu falecido marido, que a lei garantia isso, gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Ou seja, o filho de Ruth veio a ser o avô do rei Davi. Para encerrar, amados, a nossa lição, é importante dizer que o remidor é um tipo de Jesus, que veio nos remir, nos resgatar, nos libertar do jugo do pecado e nos adquirir como propriedade exclusiva de Deus, pois assim a sua palavra diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O homem sem Cristo, sem conhecer o Senhor, não é filho de Deus, pois o pecado separa o homem de Deus. Mas através do Senhor Jesus, do seu maravilhoso sacrifício, nós somos agora adotados como seus filhos. Por isso, amados, não há salvação em nenhum outro. Não existe mediador, outros caminhos. O único caminho, o único meio para se alcançar a salvação é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus tem a autoridade de ser o nosso remidor, o nosso Senhor, o nosso resgatador. E este sacrifício, este preço ele pagou quando entregou a sua vida por todos nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? Com estas palavras nós encerramos a nossa lição de número 7 e desejamos muita paz para todos os nossos irmãos, para você que está me ouvindo, e que você continue desejoso de aprender a maravilhosa palavra de Deus e que você continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor.